Glória a Deus, mais um estudo aqui com vocês, mais um dia para trazer a mensagem, que vem do alto, que é a palavra do Senhor, amém? Vamos ler Números 16, do versículo 1 ao 19, onde fala da rebelião de Coré e o julgamento. Aleluia, Jesus, glorificado seja teu santo nome, por esta mensagem de hoje, Deus, graças eu te dou, Senhor, por estar por aqui ainda, Senhor. Oh, aleluia. Glorificado sempre seja teu santo nome. Aleluia. Então vamos falar da rebelião de Coré, E Coré, filho de Gizá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, dos filhos de Rubens. Neste capítulo revela o incurável mal no coração humano. E opõe-se naturalmente a Deus e a tudo que pertence a Deus, como evidenciado na rebelião de Corá. Corá, pelo que parece, era primo em primeiro grau de Moisés e de Arão. Ele estava acampado perto da tribo de Ruben. Daí a sua associação nesta rebelião. A frase tomou consigo da ênfase ao fato de que Corá os persuadiu quanto à sua causa e o que era essa sua causa. Aleluia, Jesus. E se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação do conselho, homens de posição. Aleluia. E se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não vos basta com toda a congregação? Todos eles são santos e em meio deles está o Senhor? Porque, pois, levantai-vos, vós, sobre a congregação do Senhor. Corá é aquele que o seguiam, tentaram tocar o governo de Deus. E o que sempre foi o pecado culminante da igreja, quer seja a igreja antes de Cristo ou a igreja depois de Cristo, a palavra de Deus é o seu governo. Desviar-se da palavra, por menor que seja este desvio, como fez Corá, é instigar rebelião contra o Senhor, o que Deus não pode tolerar de forma alguma. E quando Moisés o ouviu, tornou-se sobre o seu rosto. Quer dizer, ele se colocou de lado para que os rebeldes pudessem ficar frente a frente com Deus. Moisés não tentou defender a si mesmo, nem Arão. Ele deixou todo o julgamento para Deus. E certamente este julgamento foi terrível. E falou a Corá, a todos do seu grupo, dizendo: amanhã o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo, para que possa se aproximar dele. E ao que ele escolher, será com que se aproximem dele. O pecado deles não só era o de rebelião contra Deus, no sentido normal da palavra. Na realidade, eles também estavam se opondo ao senhorio de Cristo. Estavam dizendo, num certo sentido, que havia muitos homens em Israel que poderiam preencher o cargo de Moisés e que muitos outros poderiam preencher o cargo de Arão como sumo sacerdote. Portanto, de certa forma, não somente estavam negando o senhorio de Cristo, como também o seu ministério como sumo sacerdote. Devemos ler com cuidado essas palavras, porque em essência aqui estamos lendo sobre o pecado da igreja moderna. E fazer isto, tomar
incensório Corá e todo o seu grupo. O incensório era usado pelos sacerdotes, especialmente pelo sumo sacerdote, no lugar santo, onde estava a mesa dos pães e proposição, e o candelabro e o altar do incenso. E falavam da intercessão de Cristo a favor dos crentes. Portanto, de todas as formas, estes indivíduos estavam afirmando que poderiam poderiam servir nesta função tal como Arão. E amanhã poreis fogo neles, e poreis neles incenso diante do Senhor. E será que o varão a quem o Senhor escolher, aquele será o santo. Já vos basta, filhos de Levi. Eles deviam recordar o que aconteceu a Nadab e Abiú, está lá em Levítico 10, versículo 1 e 2. Seguramente o seu pecado não era pior que os destes dois sacerdotes que tinham sido feridos de morte pelo Senhor. O homem rebelde, entretanto, sempre procura pôr uma máscara religiosa em sua direção errada. Disse mais Moisés a Corá: ouçam agora, filhos de Levi. Ao que parece, outros na tribo de Levi, a tribo sacerdotal, puseram-se do lado de Corá. Porventura, pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel e vos tenha aproximado dele para que fosse ministro no serviço do tabernáculo do Senhor e estivessem diante da congregação para ministrar eles? Moisés está dirigindo isto à tribo de Levi. Com efeito, ele lhes diz que estavam renunciando ao que Deus o tinha chamado a fazer. Estavam se rebelando contra a ordem de Deus. E te fez aproximar, e a todos os teus irmãos e filhos de Levi, contigo ainda também, procurais o sacerdócio? O sacerdócio de Israel, na antiguidade, era um tipo de Cristo. Tudo que eles fizeram simbolizava Cristo em uma suas obras. E de mediação e de intercessão, ou a de expiação. O Senhor tinha dado instruções específicas quanto a como todo o sistema sacrificial devia ser cumprido e quem deveria cumprir cada tarefa. Portanto, de qualquer forma, esses rebeldes estavam pondo de lado Cristo. Este é o pecado da igreja moderna. Enquanto o mundo não redimido tenta criar outros deuses, a igreja, infelizmente, tenta criar outros sacrifícios. Só o sacrifício de Cristo é aceitável. Qualquer outra coisa fora disso, não importa o quão religiosa possa parecer, nunca será aceita por Deus. Portanto, tu e todos o teu grupo são os que se ajuntam contra o Senhor. Pois a Arão, quem é ele para que contra ele murmureis? Moisés estava dizendo que Arão era somente um pobre e débil ser humano que tentava concluir a obra do Senhor, enquanto eles acreditassem que estavam se opondo a Arão. Na verdade, estavam se opondo ao Senhor. Quando nos opomos ao que é de Deus, em essência, nos opomos a Deus. E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles responderam: não iremos lá. Significa que eles não obedeceriam ao que Moisés dissesse. Ao que parece, eles estavam confabulados com Corá.
É pouco que nos tenha feito havia uma terra que destila leite e mel para fazer morrer neste deserto, mas sim também que queres fazer-te príncipe sobre nós? Em primeiro lugar, Moisés não colocou a si mesmo nesta posição. Deus o fez. Nem tampouco tu nos tem colocado numa terra que emana leite e mel, nem nos deste herdade de terras e vinhas. Porventura, arrancarás os olhos destes homens? Não subiremos? Eles se recusaram a reconhecer que ainda estavam no deserto devido à sua própria incredulidade. Estarem condenados a vagar 38 anos no deserto era culpa deles e não culpa de Moisés e de Arão. Os homens sempre tentam culpar outros por suas circunstâncias em lugar de apontarem justamente para si mesmo. Quando aconteceu isso, já tinha 38 anos que eles estavam no deserto. Aleluia. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não olhes para a sua oferta, nem mesmo um jumento tirei deles, nem nenhum deles tenho feito mal. Ele não havia enriquecido um jota como resultado de sua posição. Ele estava pedindo ao Senhor que não aceitasse os sacrifícios deles. Isso significa que, a menos que a situação fosse resolvida, eles estariam eternamente perdidos. Depois disse Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos amanhã diante do Senhor, tu e eles, e também Arão. E tomai cada um o seu incensório, ponde nele incenso, e cada um traga o seu incensário, diante da presença do Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Eles demandaram que servissem em alguma função no sacerdócio. Então as suas demandas agora seriam postas à prova. E tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e jogaram neles incenso e ficaram à porta do tabernáculo do testemunho com Moisés e Arão. A porta do tabernáculo provavelmente se referia aqui à abertura ou porta que conduzia ao átrio. Portanto, eles pararam na entrada ou imediatamente fora desta, onde podiam ser observados por todo o povo. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta do tabernáculo do testemunho. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Parece ter sido um grande número que se ajuntou a Corá contra Moisés e Arão. Em resposta a isso, o Senhor apareceu. O que exatamente isto quer dizer? Não nos é dito. De qualquer maneira, porém, toda a congregação de Israel soube que era o Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Mais uma mensagem. Aqui houve uma rebelião, né? Se rebelaram contra a vida de Moisés. Queriam o cargo de Moisés, achavam que era melhor que Moisés. E Deus desceu na terra. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou por esta mensagem, Senhor. Abençoa onde chegar, Pai querido e amado. Eu tenho orado, Senhor, eu tenho apresentado às nações, a nossa nação brasileira, Pai querido e amado. Eu te peço, Senhor, visita-nos, Senhor, neste lugar.
Desce com teu poder e com a tua glória, porque tu és o Santo de Israel, mudando a história, Senhor, dessas guerras, dessas lutas, dessas enfermidades, Senhor, dessas coisas que estão vindo aí, meu Pai. Eu te peço, Jesus, nos guarda debaixo da sombra das tuas asas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.